cada dia compartilhando um versículo do Salmo 23. Hoje nós vamos ao versículo número 5. Recordando este versículo, Salmo 23, número 5, ele diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O salmista, nesta oportunidade, se os irmãos perceberem, e eu quero chamar a atenção para isto, os 4 primeiros versículos são versículos que só ao lermos nos passam uma tranquilidade, uma paz muito grande. Até mesmo da maneira poética como ele descreve as ações do pastor, expressões como nada me faltará, águas tranquilas, refrigera a minha alma, tu estás comigo, são expressões que nos indicam uma grande paz, nos acalmam o coração, nos acalmam a alma, pelo simples fato de lermos esses versículos devido às expressões que eles contêm. Agora nós estamos diante de um verso que aparentemente muda um pouquinho de tom, quando ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Primeira coisa que temos de corrigir, uma das coisas que temos de corrigir na compreensão desse versículo, é que pode ser que alguns pensem que o salmista está clamando a Deus, por exemplo, por uma vingança, como se ele estivesse pedindo a Deus uma espécie de uma desforra contra os inimigos, contra aqueles que porventura o afligiam. Mas não é isso que o salmista está dizendo. Nós precisamos entender a palavra de Deus no seu todo, como os ensinos dela para nós de uma forma harmoniosa. Quando o salmista pede a Deus: preparas uma mesa perante mim, diante de mim, na realidade temos que entender esta expressão dentro do que mesa significa no contexto bíblico. Sempre que a Bíblia fala em mesa, ela não está falando de qualquer inimizade, qualquer situação de dificuldade nesse sentido de pessoas. Pelo contrário, mesa na Bíblia é sinônimo de lugar de comunhão. Por isso que a gente, inclusive, fala a mesa do Senhor, para também se referir a uma outra expressão, para nos referirmos à própria ceia do Senhor. Sentar-se à mesa com alguém dentro do costume judeu, o costume israelita, era sinônimo de comunhão, era sinônimo de que essa pessoa convidada para estar à mesa nesta casa era uma pessoa bem-vinda, benquista,
por aquele que o convidava. Então, quando o salmista pede, preparas uma mesa perante mim, ele não está falando de uma vingança contra os inimigos, não está falando de uma exaltação pessoal, algo no sentido de que uma mesa muito bonita estaria preparada para ele e os inimigos só olhando como que ele se alimentaria bem, como ele era bem servido, mas esses inimigos não poderiam participar da sua mesa. Seria, então, uma espécie de desforra de Davi contra os seus inimigos. Mas não é este o ensino. Eu quero dizer para os irmãos que este ensino nos fala exatamente de que Davi espera que este Deus, este pastor que cuida dele, é agora um pastor que vai não apenas cuidar dele, levando a pastos verdejantes, levando águas tranquilas, cuidando dele quando passar pelas lutas, pelas dificuldades. Esse pastor, ele vai também dar um lugar muito especial para o salmista, à sua mesa, para vivenciar a comunhão com ele próprio, que é o Senhor. Mesa é o lugar onde nós nos sentamos para um banquete, para uma conversa, para um momento de intimidade. É por isso que, culturalmente, a gente diz que é muito feio discutir quando a gente está à mesa, né? Brigar quando se está à mesa, tomar certas atitudes, ou ter certos gestos, certos procedimentos quando se está à mesa, porque a mesa é vista para nós como um lugar de participação, de comunhão, e na linguagem bíblica, no sentido bíblico, um lugar até mesmo de reconciliação. Então, quando Davi está falando, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, não é para que ele seja exaltado, não é para que ele se vingue, pelo contrário, é para que nesse ambiente possa haver reconciliação, para aqueles que antes eram inimigos possam agora serem chamados para uma reunião de comunhão e de reconciliação. E ele completa, unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Transborda de quê? De alegria pela reconciliação. A gente não pode deixar de olhar para esse texto. E como nós sabemos que Davi está falando não dele, não é ele, Davi, que é o grande, que é o pastor. Ele é um pastor. Nós já vimos que ele usa a experiência dele no campo como um pastor de ovelhas para falar do sumo pastor, daquele que é o pastor dele, daquele que é o cuidador dele. E agora esse cuidador deseja que ele viva em reconciliação. E nós não podemos esquecer que quando Jesus se apresenta como o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, o bom pastor que cuida das ovelhas, o bom pastor que não permite que nenhuma das suas ovelhas se perca. É esse pastor que prepara essa mesa, que nos reconcilia com Deus. Esse Jesus, esse pastor que veio trazer reconciliação entre nós, seres humanos, e o próprio Deus. Na realidade,
Jesus não apenas prepara a mesa, mas ele próprio é o alimento desta mesa. Quando ele diz sobre ele: eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, a água da vida. Jesus é aquele que prepara a mesa e ele também é o alimento nessa mesa. Ele disse: quem não beber da minha carne e do meu sangue, esta pessoa não pode permanecer nele. Ele fala isso em João, no Evangelho de João, no capítulo 6, versos 53 a 56. Ele diz assim: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então nós vemos nesse texto que Jesus não apenas é aquele que prepara a mesa, mas ele não apenas é o nosso anfitrião, né, aquele que convida para a reconciliação, mas ele também é o próprio sustento, ele é o próprio alimento. A mesa já está preparada. Em Apocalipse, Jesus, falando a uma das igrejas, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Vejam, então, que a Bíblia fala em uma das figuras que ela usa sobre a nossa relação, a relação da igreja com Cristo na eternidade, é uma figura de uma mesa preparada, de uma ceia. Jesus convidando a sua igreja, e essa é uma palavra muito forte, ele está convidando a sua igreja. Eis que estou à porta e bato. É muito estranha esta expressão. Aparentemente, Jesus estava de fora daquela igreja. Imagine os irmãos, ou imaginemos nós, o quão estranho é Jesus fora da igreja. Mas, de alguma forma, aqueles irmãos, naquele tempo, precisavam de uma comunhão maior com Jesus. E é por isso que ele diz: eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem, eu tenho uma mesa preparada. Eu vou cear com vocês, e vocês comigo. Ou seja, é esse desejo, o próprio Jesus, ele deseja, ele quer esta comunhão íntima com o seu povo, com o seu rebanho, com as suas ovelhas, que somos nós, com a sua igreja. Então, neste versículo, nós aprendemos que o Senhor que não nos falta, porque Ele mesmo é o sustentador, Ele mesmo é o maior presente. O Senhor que leva as ovelhas, que somos nós, aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, o Senhor que refrigera, que acalma a alma. É esse Senhor que continua cuidando para que nós tenhamos paz com Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz isso, que ele fez a paz, sendo justificados, pois, pela paz, pela fé, temos paz com Deus. E o mesmo apóstolo disse que antes nós éramos inimigos de Deus,
mas ele, Jesus, fez a paz pelo seu sangue. Então, eu quero chamar a atenção, ou dizendo de forma ainda melhor, a Bíblia chama a nossa atenção para esse supremo pastor, que além de todo o cuidado que tem conosco, pelo que nós já vimos anteriormente nesse salmo, é um pastor que deseja comunhão, que deseja estar junto. Ele usa esta figura de estar à mesa. E, mais uma vez, a gente recorda que estar à mesa, primeiro, é uma honra ser convidado para estar à mesa. Indica proximidade, indica intimidade, indica favor do anfitrião, aquele que convida, indica comunhão. E é tudo o que esse pastor supremo, que é Jesus, deseja conosco, deseja com a sua igreja. Mais uma vez, nós podemos olhar para o grande privilégio que esse supremo pastor nos dá, de nos convidar para estar à mesa com ele. E olhando para Apocalipse, esse pastor deseja não apenas uma rápida ceia, não é, usando uma linguagem nossa atual, não é simplesmente para tomarmos um cafezinho. A gente quer falar de uma refeição rápida, vamos tomar um cafezinho. Não, esse supremo pastor, ele quer uma ceia que perdure, uma ceia eterna. Esse é o destino das ovelhas desse pastor. É isso que esse supremo pastor Jesus tem preparado para nós, uma ceia interminável, uma ceia eterna, onde nós estaremos com ele eternamente no céu, e esse cear, obviamente que ele é simbólico, porque nós não precisaremos de comida no céu, de arroz, de feijão, de carne. Esse cear ao qual o Apocalipse se refere é para que a gente fique com um lado simbólico do que a ceia, do que o alimentar-se junto é, do estar à mesa, que é o momento máximo especial de comunhão, de fraternidade, de compartilhamento, de amizade, de intimidade. E é isso que nós temos que olhar nesse verso que esse pastor tem preparado para nós. E essa ideia ela vai se completar no versículo 6, mas o versículo 6 é para nós caminharmos nele na próxima quarta, se Deus assim nos permitir. Quando o salmista fala de que esta bondade de Deus estará com ele para sempre, ou estará com ele, consequentemente, conosco. Agradeçamos a Deus, irmãos, esse grande privilégio. O nosso Deus, que tem preparado esta mesa para que a gente viva a comunhão com Ele. Não é um sentido, volto a repetir, de exaltação, nem de desforra, nem como se Ele quisesse fazer um desagravo aos seus inimigos, pelo contrário. A mesa na Bíblia sempre vai ter o sentido de intimidade, de comunhão e de privilégio. Este é o meu, este é o seu privilégio, é o privilégio da igreja, é o privilégio, para ficarmos com a linguagem do Salmo 23, é o privilégio das ovelhas desse grande pastor, desse supremo, desse único pastor que é Jesus, que prepara esta ceia. E nós já experimentamos um pouquinho dela aqui, porque nós já temos essa comunhão com Deus. Mas ainda há alguns percalços, algumas situações que muitas vezes nos impedem de estarmos integralmente a esta mesa. Mas um dia, na linguagem do Apocalipse, nós estaremos ceando eternamente com Jesus, ou seja, desfrutando desta intimidade, desfrutando desta comunhão eterna com o nosso Pai.
Deus nos abençoe. Pai querido, mais uma vez, nós colocamos diante do Senhor agradecidos pelo que tens sido e tens feito em nossa vida. Glorificado e exaltado seja o teu nome. Queremos reconhecer e declarar diante de tudo e de todos que só o Senhor é soberano Deus, acima de todas as coisas. E não há nada nesse mundo que escape ao teu conhecimento, que escape ao teu controle. Pai querido, e que esta a consciência nossa possa aquietar o nosso coração em todo o tempo, e de maneira muito especial nesse tempo que estamos vivendo. Continue cuidando de todos nós, cuidando da vida da tua igreja, cada irmão, cada servo teu, por onde for, onde andar, nas suas atividades, aqueles que permaneceram trabalhando, que não podem ficar, ó Deus, no isolamento, que o Senhor cuide desses irmãos, daqueles que estão trabalhando, ó Deus, aqueles que estão nos hospitais, cuidando, que o Senhor esteja protegendo e cuidando da vida dos teus servos, esteja com aqueles que estão, ó Deus, sofrendo, não apenas por causa desta pandemia, mas outras enfermidades, todos que estão passando por lutas, por dores, que o Senhor esteja tendo misericórdia. Continuamos pedindo ao Senhor para que o Senhor encurte esse tempo por misericórdia de nós. Tenha misericórdia da nossa vida, que o Senhor abençoe a mente, as mãos daqueles que trabalham na busca, ó Deus, de uma solução, de um remédio, de algo que possa, Deus, combater de maneira mais eficiente esta enfermidade. Pedimos, ó Deus, pelas autoridades do nosso país, desde as autoridades do município, os prefeitos, ó Deus, os governadores dos estados, o presidente, nós, independente agora de concordarmos ou discordarmos de ações, precisamos orar por essas pessoas. Tenha misericórdia, Senhor, dá entendimento, dê paz, para que não se perca o foco daquilo que é principal nesse momento. Imploramos que o Senhor acalme o nosso coração, aqueles que estão, ó Deus, vivenciando o isolamento dentro de casa. A gente sabe que é algo que também não é simples, não é fácil. Vem a ansiedade, vem muitas vezes a angústia, e é algo que a gente não está acostumado, que mexeu totalmente com o nosso modo de viver, da gente sair, da gente poder fazer as coisas fora de casa. E isso também traz dificuldades, traz lutas nas nossas emoções. Imploramos, Senhor, também para que o Senhor esteja com a tua presença, cuidando da gente, que a gente aprenda a lançar toda a nossa ansiedade sobre o Senhor, que o Senhor cuide de nós. É o que nós pedimos e agradecemos a Deus por aqueles também que têm se recuperado, a notícia da recuperação do pastor Sócrates, nos alegramos com isso. Pedimos também por os lutados, pela família do pastor Ismael, irmã Eli, toda a família, ó Deus, que está enlutada pela passagem, ó Deus, do pastor Ismael. Agradecemos pela vida do teu servo, por aquilo que ele aqui nesse tempo cumpriu, mas agora é o momento, ó Deus, de o Senhor estar, e pedimos que assim o Senhor faça com a família, com a irmã Eli, os seus filhos, netos, acalmando e aquietando o coração nesse tempo, ó Deus, de perda. Nós imploramos, continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero ter um outro momento onde agora os irmãos possam, né? A gente pode fazer, ainda temos alguns minutinhos, mas eu acho que eu vou até abrir logo de uma vez a outra